Shalom, graça e paz seja multiplicada a cada dia, a cada um de nós. A crença, muitas das vezes, é muito confundida com fé. Às vezes nós cremos em Deus, cremos na existência de Deus, mas às vezes não temos fé suficiente para manifestar sinais, prodígios, maravilhas através do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós cremos em Deus, mas não temos aquela convicção de que as coisas vão fluir e que vão acontecer. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você crê, esse é o primeiro passo para a fé, porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé ela vem pela palavra de Deus. Quando você começa a ler a Bíblia e a meditar na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, você começa a ter fé. Então o primeiro degrau para você subir é crer. E depois nós vamos aprendendo a ter fé. É por isso que Deus, muitas das vezes, Deus usa o processo do tempo. Por quê? Porque através do processo do tempo, a nossa fé é amadurecida e nós chegamos a uma estatura de ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome unigênito Filho de Deus. Então, o crer é o primeiro passo. Se você não crê, você não pode nem ser salvo. Você já está condenado. Mas o segundo passo é você ter fé. O crer, ele é amplo. O inimigo também usa isso. Então nós temos que saber lutar no mundo espiritual. O inimigo usa isso. 2 Tessalonicenses 2:11 diz assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. E Deus falou muito essa semana comigo sobre crer e ter fé, que são coisas diferentes. Um grande exemplo disso nós vemos lá na passagem. Pedro e os discípulos estavam ali no barco e começou aquela tempestade. A tempestade era uma distração do inferno, né? Quando Pedro vê, ele está no meio daquele cenário de tempestade e eles estão dentro do barco. Então começa aquela tempestade e eles veem de longe alguém andando sobre as águas. A primeira reação que eles tiveram foi ter uma fé negativa. A Bíblia diz que eles acharam que aquilo era um fantasma e começaram a ser dominados por um grande pavor. Então o inimigo ele tentou quebrar aquele sinal, aquele prodígio, aquela maravilha que Deus estava fazendo através de uma falsa fé, fazendo as pessoas crerem de forma errada e acreditarem naquilo, pensando que era um fantasma. Então os discípulos que estavam ali no barco entram em pânico. E é isso que o medo faz com as pessoas. Primeiro eles falam uma mentira, as pessoas acreditam e gera um medo. E as pessoas ficam com medo daquilo. Isso é a fé negativa. Então nós vemos que o inferno usa também isso. Eles os usam também para tirar proveito, para lançar as distrações. Então o primeiro passo que nós damos é crer em Deus. E depois, quando nós estamos crendo em Deus, o segundo passo na nossa jornada é começar a aumentar a nossa fé. E nós devemos pedir para Deus: Senhor, aumenta, acrescenta a minha fé. É claro que quando nós oramos assim, vai vir lutas.
né? Vão vir lutas, porque sem lutas não há vitória. Então, as lutas vão chegar, sim, para nos provar e para aumentar a nossa fé. Mas é um processo que nós temos que passar para ter fé. Porque se você não passa por um processo desse, a sua fé não cresce, não aumenta. Nós aumentamos a nossa fé lendo a palavra de Deus. E quando nós estamos passando por alguma luta, e você começa a ler a palavra de Deus, aquilo começa a falar com você no seu coração, Deus está trabalhando na sua fé. Então Deus está fazendo a sua fé aumentar, a sua fé crescer. O inimigo sabe disso. Por isso que quando nós começamos a ler a Bíblia, começa a haver muitas distrações. Então eles veem Jesus. Então Jesus fala assim, sou eu, não temas. Ele se identifica. Então no meio da tribulação, Deus ele vai se mostrar a nós, ele vai se identificar. Vamos ter uma identidade. A identidade de Cristo agora está em nós. Não é assim? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é assim que está escrito? E Deus vai falando com a palavra dele e nossos corações vão sendo confortados, né? Então Deus está trabalhando a nossa fé no meio da tribulação. Então Pedro agora já tem a identidade. Ele creu, mas ainda faltava aumentar a fé. Então Pedro fala assim, se és tu, então manda que eu vá aí até ti. Ele queria ir andando sobre as águas também. Jesus fala para ele, vem. Então Pedro vai e começa a andar sobre as águas também. Aí entra a parte que eu quero explicar para vocês. Quando nós estamos na direção do Senhor Jesus, às vezes as distrações do mundo, porque uma das armas do inferno é causar distrações. E essas distrações fizeram... Qual era a distração ali na época de Pedro? A tempestade, o vento, as ondas, o barco balançando, caindo. Isso eram as distrações. Então Pedro, pelas distrações, ele começa a perder a fé. Olha que coisa interessante. Pedro, quando ele tem a identidade, primeiro Jesus fala, sou eu, identificou-se, né? Então, Cristo falou que era ele, então ele já sabe, ele creu. O primeiro passo ele já deu. Então Pedro agora vai de encontro ao Senhor Jesus e começa a andar sobre as águas. Aí ele perde, no meio do caminho, a fé, por causa das distrações. O inimigo, então, ele começa a causar distrações para fazer com que nós percamos a fé, né? Então Pedro afunda. Só que Pedro afundando, ele não perdeu a crença em Deus. Ele só perdeu a fé. Por isso ele fala assim, Senhor, salva-me. E Pedro nos dá uma grande lição quando ele fala isso. Em meio à tribulação, em meio à tempestade, muitas vezes nós estamos andando pela fé e as distrações fazem nós perdermos a fé, mas ainda não deixamos de crer. Então, o que Pedro fez? Senhor, salva-me, socorro. E é o que nós devemos fazer. Aqui está uma chave muito importante para nós compreendermos esse assunto, esse texto bíblico. O que está acontecendo ali? Pedro perdeu a fé, mas não perdeu a crença. Tanto é que ele grita, socorre-me, Senhor, socorro. Esse grito de socorro era um grito da crença dele, que ele tinha. Então Jesus pega pela mão e ele volta a andar sobre as águas. Muitas das vezes, quando nós sentirmos que estamos perdendo a fé, nós devemos clamar por socorro a Deus. O que Deus colocou no meu coração sobre fé e sobre crença, não basta apenas crer. A Bíblia mesmo nos diz, nos ensina que os demônios também creem e até estremecem. Então não basta apenas crermos, tem algo a mais. E esse algo a mais é a fé. E a fé vem pela leitura da palavra de Deus. Se você lê a Bíblia,
você alimenta a sua fé. Se você não lê a Bíblia, a sua fé enfraquece e você afunda como Pedro. Então, dia após dia, temos que ler a palavra de Deus para aumentar a nossa fé, para vencermos dia após dia. O crer também, nós temos o crer e a fé, né? Os dois. A fé está ligada ao foco, que você não deve perder o foco, não deve se distrair. E a crença está ligada ao amor. Por isso está escrito lá em 1 Coríntios 13:7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Então, a crença tudo crê. A crença está ligada ao amor. Então, o amor de Deus despertou o amor em nós e por isso nós cremos. Por isso passamos a crer. E agora, conforme nós vamos caminhando nossa jornada, vamos aprendendo mais e vamos tendo fé. Quem não é capaz de amar, também não pode crer. Então, uma pessoa que é incapaz de amar, ela é incapaz de crer e ela é incapaz de ser sábia. Não pode. Provérbios 15:12 diz assim: o escarnecedor não ama aquele que o repreende. Não ama, ele é incapaz de amar. E nem chegará a ser sábio. Ele não ama e por isso ele não será sábio. Porque por causa da falta de amor, ele recusa a correção e a repreensão. E isso a pessoa nunca vai aprender, nunca vai ser sábia. Porque para ser sábio precisa ser humilde. Para ser inteligente, para ser sábio, precisa ser humilde. Por quê? Porque só os humildes aprendem. A pessoa que é soberba, que acha que já sabe tudo e essas coisas assim, essas pessoas não conseguem aprender. Porque ela vai começar a ser ensinada e vai começar a retrucar e a falar que ela é a certa, que ela é a verdadeira e que isso e que aquilo. E não vai dar ouvidos ao que está sendo ensinado. Provérbios 4:6 também diz assim: amar a sabedoria e ela te guardará e te protegerá. Então, o amor está ligado à sabedoria. E a sabedoria e o amor estão ligados a crer, em crer, ter crença, crença em Deus. E quem não ama também, olha que chave importante, 1 Coríntios 16:22. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha como uma coisa liga com a outra. Deus é amor. Então quem é incapaz de amar o próximo, quem é incapaz de amar as pessoas, também é incapaz de conhecer a Deus. Por isso que é incapaz de crer em Deus, porque falta o amor a essa pessoa. Essa pessoa tem falta de amor. É isso que acontece. Então quem não ama também não permanece na vida, porque Deus é a vida, o Senhor Jesus é a vida. E quem não ama está em trevas, está na morte. Isso está escrito lá em 1 João 4:8. Diz assim, ó: aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Nisto foi manifesto o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Quem não ama, não conhece Deus. E se a pessoa não ama, não pode crer, porque tem uma ligação entre amar e crer. Quem não ama também é incapaz de praticar a justiça ao próximo, porque lhe falta o amor. E a justiça, ela é aplicada através do amor. A justiça social, por exemplo, quando você pega ali uma parte
do seu salário e você dá, faz uma compra e entrega para aquela pessoa que está passando necessidade. Você amou aquela pessoa. Isso fez você fazer justiça social, né? Então, o amor ele está ligado à justiça. Então, quem ama, ele tem em sua natureza fazer bem ao próximo e fazer justiça ao próximo. E não essas conversas fiadas de que ouviu falar uma coisa e já tenta fazer, pensando que é justiça, tenta prejudicar o próximo, e isso é injustiça. Porque se você ouviu falar, se você não viu com seus olhos, se isso pode não ter acontecido, já parou para pensar nisso? Então, é aquela distração do inferno. O inferno usa as distrações e ele usa a mentira como forma de distração também. Então, as pessoas que estão acreditando na mentira, eles estão dando mais crédito à mentira do que no que realmente Deus é, que é amor, amor ao próximo. Acreditando, eles estão crendo na mentira e não estão crendo em Deus. Que Deus é amor e Deus ensina a amar ao próximo. É muito complexo entendermos, porque tem gente que não entende isso. Tem gente que pensa que fé e crer é a mesma coisa. E existe uma separação muito grande entre uma coisa e outra. Crer é o primeiro passo. Você consegue crer amando, porque sem amor você nunca vai crer. Uma coisa está ligada à outra. E depois que você creu, você vai alimentar a sua fé e a sua fé vai crescer. Se nós pararmos para pensar, o amor também está relacionado a coisas mundanas e nós temos que ter esse cuidado. Lá em 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não é assim que está escrito lá? Se amarmos o mundo, o amor do Deus Pai não está em nós. E a fé? A Bíblia diz que a fé deve ser acrescentada. Está lá em Lucas 17:5. A fé deve ser acrescentada dia após dia. Então você vai ler a palavra de Deus, vai alimentar-se espiritualmente, vai ter fé, e esta fé precisa ser alimentada para ser acrescentada. E a fé também é prática, é ação. Porque quando você faz uma ação de fé, você está também alimentando a sua fé. Está lá em Tiago 2:22. Lá em Tiago diz assim: pelas obras a fé é aperfeiçoada. A fé tem um rival. A fé, ela tem um lado negativo, é o medo. Então o que é o medo? O medo é fé negativa. Por isso que o inferno age muito nessa área do medo, causando medo pelas intrigas e tudo. Por quê? Porque através do medo ele tira o foco de você, de ter a verdadeira fé em Deus, e você passa a ter fé em outra coisa, e isso se distancia de Deus, porque é uma fé negativa, é uma fé que prejudica as pessoas, porque quem tem medo vai fazer o mal para o próximo. Se nós olharmos de novo para aquele cenário de Pedro andando sobre as águas, a hora que Pedro afundou, que ele clama por socorro, ele não tinha deixado de crer, né? Ele clama por socorro, ele cria ainda. Então Jesus pega pela mão e ele volta a andar sobre as águas. O que isso nos mostra? Isso nos mostra o que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 5. A fé guarda a esperança. Quando Pedro estava afundando na água, a esperança dele foi a sua crença em Jesus. E ele usou a crença para ganhar fé novamente. Olha que lindo, meus irmãos.
Então, Pedro fala: socorro, Jesus, me socorre, me salva. É isso que nós devemos fazer. É isso que Deus espera de nós quando nós estamos numa luta cheia de distrações do inferno por todos os lados e nós perdemos a fé, embora nunca vamos deixar de crer em Deus, mas às vezes, por causa das agruras dessa vida, das lutas que parecem ser sem fim, às vezes nós estamos perdendo a fé. Lá em Tiago 2,19 está escrito: Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Que não basta apenas você crer, você precisa ter fé e você precisa alimentar a sua fé para que a sua fé fortaleça. Então, se até os demônios creem, e a gente vê a situação que estão os demônios, nunca poderão ser salvos. Então nós vemos isso, que não é apenas crer para você ser salvo. Precisa de algo a mais, e esse algo a mais chama-se amor e fé. Porque o amor está ligado ao crer, porque o amor gera as boas obras e as obras geram a fé. O amor gera a leitura da Bíblia e a Bíblia gera a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, lá esse relato de Pedro andando sobre as águas está lá em Mateus, capítulo 14 e 29. Eu não tinha falado versículos, né? Mas todo mundo já leu isso na Bíblia, né? Mateus 14 e 29. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com o Senhor Jesus. Então Jesus disse assim, né? Sou eu. Olha, isso é uma identidade. Então, no meio da tribulação, nós não perdemos a identidade de Cristo. Nós ainda continuamos crendo e não perdemos a identidade de Cristo. As distrações podem vir, as distrações podem acontecer, mas logo nós podemos nos retomar e você pode orar assim: Senhor, estou de volta. Eu tenho fé, porque a fé ela renova a nossa esperança. Então, se você tem esperança em Deus, você tem fé. Então você pode falar: eu penso naquilo que me dá esperança para não perder a fé. No caminho, Pedro afundou porque perdeu a fé, mas ele disse: socorre-me. E é o que nós devemos fazer. Quando nós sentirmos que estamos perdendo a fé, grite por socorro a Deus. Fala: Senhor, me socorre. Me ajuda, Senhor, me socorre. Vai ter testemunho para contar. E não esqueça de contar o testemunho, viu? Conte, porque isso também vai edificar a fé de outras pessoas, né? Então, não esqueça de agradecer a Deus, de ser grato, de fazer um culto de ação de graças e de dar testemunho do que Deus vai fazer por essa luta que você está passando. Não perca a fé no meio da tribulação. Não olhe para as distrações dessa vida. Foque em Deus, leia a Bíblia, acrescente a sua fé, faça boas ações, porque as boas ações também são fé expressas em ações que você vai crer, que você ama e você vai mostrar a sua fé por suas obras. Tudo é possível ao que crê, né? Tudo é possível ao que crê. Então, meus irmãos, olha só o resumo dessa palavra. Nós temos que crer, temos que amar para crer. E a crença gera o amor. E o amor vai gerar a meditação na palavra de Deus. E o meditar na palavra de Deus todos os dias acrescenta a sua fé. E você vai prosperar espiritualmente. E você vai profetizar. Aonde está escrito isso na Bíblia? A fé, ela precisa ser falada. Porque quando você fala com fé, você está profetizando. Olha que lindo! Está lá em Salmos, número 1 e verso de número 2.
nós temos que meditar na palavra de Deus, fazer com alegria. Em Marcos 16:16, aquele que crer e for batizado será salvo. Então nós temos que crer para ser salvos, e a fé vem pelo ouvir. Depois que você creu, você ganha mais um degrauzinho na sua jornada, que é a fé. Então você vai tomar posse da fé. 1 Samuel 10:6. O Senhor se apoderará de ti. O Senhor vai se apoderar de ti. E então, quando isso acontecer, você vai falar. Você vai começar a liberar palavras boas. Meus irmãos, isso é muito perigoso também. Nós temos que medir o que vamos falar. Às vezes nós falamos uma coisa e a Bíblia diz, lá em Salmos 45 e verso 1, que a nossa boca é como a pena de um destro escritor. A pena de um destro escritor. O que significa isso? Que o que você fala acontece. Porque você já está no segundo degrau da fé. Então você está falando com fé. Então essas coisas acontecem. Esse é o perigo do medo. Porque o medo, você começa a falar coisas com fé, só que é uma fé negativa. Então essas coisas que você está falando é capaz de acontecerem com você, porque você está falando com fé. Outro dia, o meu filho estava no computador até tarde, e eu chamei a atenção dele e falei: filho, se você ficar no computador direto assim, o computador vai queimar. Daqui a pouco ele está lá batendo no quarto. Pai, o computador desligou, não quer ligar mais. Eu falei com fé, que o computador ia queimar. Eu fui lá olhar e a fonte dele parecia estar queimada. Nós estamos aqui num cenário de aprendizagem, né? Estamos aprendendo. Então eu falei isso, e eu falei sem vigiar. Às vezes a gente fala as coisas sem vigiar. E às vezes as nossas palavras saem com fé. Então temos que policiar muito isso, temos que ter muito cuidado com isso, com o que falamos, porque isso faz parte do processo. Você medita, você crê, você toma posse, você profetiza, e aí você vive a fé. Esses são os processos da fé, é um ciclo de melhoria contínua da sua fé. Melhoria contínua, é bem assim mesmo. Então você vai meditar, crer, vai tomar posse, vai profetizar, vai falar, e você vai viver aquilo. Tem que pôr em prática. É um ciclo. Depois você volta de novo no ciclo, vai meditar de novo, vai crer, vai tomar posse, vai profetizar e vai viver. É um ciclo. Vai ficar voltando na sua vida, e você com isso vai crescendo espiritualmente na fé. A nossa boca é como a pena de um destro escritor. O meu coração ferve com palavras boas. A minha língua é como a pena de um destro escritor. É assim que está lá em Salmos 45, versículo 1. Porque às vezes as coisas que nós falamos, elas acontecem. Aí passou um tempo, eu voltei ali, o meu filho ia comprar uma fonte nova, ia ter um prejuízo. Eu orei de novo: Senhor, com a mesma fé, então, que essa fonte seja consertada. Eu não quero ser responsável nisso. Ligou, funcionou. Meu Deus do céu, as palavras. Então, quando nós falamos, quando você fala com fé e você vive, você fala, é fé. Então, nós temos que vigiar as nossas palavras. Então, não esqueça disso. Meditar, crer, tomar posse, profetizar, viver. Este é o ciclo da fé. Esse é o ciclo da fé. Então, o primeiro passo que você dá é crer através do amor. E isso vai te levar a meditar. E depois os outros passos que você for dar vai ser meditar e crer naquilo que está lendo. Você vai ler e crer na palavra de Deus. Vai ler e crer. E conforme você vai fazendo isso, você vai lendo, vai crendo e vai tomando posse, porque Deus vai falando com você, você vai profetizar. Isso é um perigo.
temos que falar a coisa certa, aquilo que vai acrescentar. Começa a falar da sua vitória. Começa a falar assim que isso vai acontecer, porque você está no processo de fé. E nesse processo, quando você fala com fé, acontece. E aí tem o viver, colocar em prática. Irmãos, diante dessa palavra, vamos... esse aprendizado foi muito bom para mim. Quando Deus me mostrou esse aprendizado, foi muito bom para mim. Eu aprendi muito porque eu estava num processo, eu ainda estou num processo, né? Só que eu já estava perdendo a fé. Eu já estava não deixando de crer, porque eu creio em Deus fielmente. Eu creio em Deus fielmente. Mas às vezes a gente começa a deixar a perder a fé por causa das tribulações, das lutas, das distrações, porque são distrações. Então, nesse momento, nós devemos pedir socorro, como Pedro pede socorro a Deus. Deus vai te acudir, vai te socorrer, e você não vai perder a fé, você vai levantar e você vai andar de novo sobre as águas. É isso que aconteceu com Pedro, né? Ele levantou e andou sobre as águas. Então guarde bem isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O crer é o primeiro passo para você ter fé. E a fé deve ser acrescentada no dia a dia, através da leitura da Bíblia e boas ações. Amém? Diante dessa palavra, amado Deus e soberano Pai, que vive e reina para todos sempre, é no nome do Senhor Jesus, teu Filho unigênito, que nós chegamos agora diante da tua santa e gloriosa presença para agradecer, Senhor, por nossa vida, por mais um dia de vida que nos deste, agradecer pelo ar que respiramos. Peço, Senhor, perdão por qualquer pecado de pensamento, qualquer pecado de palavras que eu falei sem querer e aconteceram coisas negativas. Qualquer pecado que eu possa ter cometido através de ações, me perdoa, Pai. Eu coloco nas tuas mãos agora, lava no teu sangue, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, te peço, venha com a tua palavra, socorre, Senhor. Não nos deixa à deriva, não nos deixa perder a fé em Ti. Aviva-nos, Senhor, porque nós continuamos crendo em Ti, mas às vezes as distrações fazem desviar o nosso olhar de Ti. E nós começamos a afundar nas agruras dessa vida e nas tristezas. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus agora, e já te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a você que ficou até o final desse estudo. Foi um estudo bem rápido, bem curto, sobre crer e ter fé. São coisas distintas, mas uma coisa precisa da outra. Sem crer, você não tem fé. E sem crer, você também não pode amar. Uma coisa está ligada à outra. Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.